Olha, tem uma discussão fervendo no Brasil sobre uma grande mudança na semana de trabalho. A promessa é aquela: menos horas, mesmo salário. Só que, claro, essa história está dividindo opiniões e pode mexer com a economia de um jeito que muita gente nem imagina. Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo nos argumentos de uma das visões mais críticas sobre essa medida para entender o que está em jogo. A ideia é ótima, não é? Trabalhar menos, ganhar a mesma coisa, quem não quer? Mas a análise econômica que vamos explorar aqui sugere que a realidade é bem mais complexa, e as consequências podem ir muito além do que se vê no contra-cheque. Então vamos lá. Primeiro, o que está na mesa. A proposta principal é bem direta: reduzir a jornada máxima de trabalho, que hoje é de 44 horas por semana, para 36 horas. E isso virou uma prioridade do governo. Para o trabalhador, a vantagem parece óbvia. A conta fecha fácil. Menos tempo no trabalho, o mesmo dinheiro no bolso, ou seja, mais tempo para a família, para estudar, para o lazer, enfim, para viver. Só que, segundo essa fonte que estamos analisando, a economia conta uma outra história. A previsão é de uma relação em cadeia, sabe? Com possíveis impactos para todo mundo. E é aqui que o debate começa a pegar fogo. E essa análise descreve exatamente isso, um efeito dominó. Uma peça cai e vai derrubando a outra, numa sequência de consequências que se espalhariam por toda a economia. O argumento central é este: com a semana de trabalho mais curta, o custo da hora de cada trabalhador aumenta para a empresa. E aí, as empresas precisariam se ajustar. Essa análise prevê que isso aconteceria em 4 etapas bem definidas, quase como um roteiro. E para a gente ter uma dimensão do que estamos falando, olha esse número. Federações da indústria, como a Firjan, estimam que o impacto financeiro para as empresas poderia bater na casa dos 180 bilhões de reais. Por ano. É muito dinheiro. E o impacto não pararia por aí. A análise também projeta possíveis efeitos na economia do país como um todo. Estamos falando de uma possível queda de 6,2% no PIB e, o que é mais preocupante, a perda de mais de 500 mil de empregos. O ponto crucial do argumento dessa fonte está aqui, nesta citação. A ideia é que os benefícios da CLT não são, digamos, de graça. Eles já estariam embutidos no cálculo do salário e, no fim, seriam pagos pelos próprios trabalhadores na forma de salários menores do que poderiam ser. E tudo isso nos leva para uma palavra-chave no centro de todo esse debate, um indicador econômico importantíssimo, a tal da produtividade. E aqui a gente vê o choque de duas visões. De um lado, existe a esperança de que, com menos tempo, as pessoas se tornem mais eficientes, mais produtivas. Do outro lado, tem o receio, apontado por essa fonte, de que a medida vai simplesmente aumentar os custos para as empresas sem ganho real. E por que tanto ceticismo sobre o aumento da produtividade? Bom, um dos motivos está neste dado histórico. O crescimento médio da produtividade no Brasil foi de apenas 0,2% ao ano. Isso nas últimas 4 décadas. É um número muito, muito baixo. Então, segundo essa linha de análise, não dá para melhorar a produtividade por decreto. As causas seriam muito mais profundas, ligadas a fatores estruturais da nossa economia e até culturais. E é a partir daqui que a análise deixa o campo puramente econômico e faz uma conexão direta com o cenário político do Brasil. Para explicar de onde veio essa proposta, a fonte que a gente analisa vai direto ao ponto. Ela amarra a origem de tudo ao resultado da eleição presidencial de 2022. Usando inclusive a expressão popular que ficou marcada na campanha vitoriosa. A análise também aponta uma certa ironia. Ela diz que algumas das mesmas federações empresariais que hoje são contra a medida, lá atrás manifestaram apoio político ao governo que foi eleito. Certo. Então, se a solução não é baixar um decreto do governo, qual seria a alternativa? Essa fonte defende um modelo completamente diferente para as relações de trabalho. A defesa aqui é de uma abordagem de livre mercado. A ideia é que a negociação individual, direta, entre o empregado e o empregador é o que deveria definir as condições de trabalho, e não um código de leis centralizado, como a CLT. E para ilustrar o que considera um exagero na tentativa de resolver problemas econômicos através de lei, a fonte usa esse exemplo. É um exemplo radical. É uma forma de dizer que a caneta não resolve tudo. No final das contas, essa discussão toda sobre 36 horas de trabalho vai muito além. Ela nos força a pensar numa questão bem fundamental, né? Qual deveria ser o verdadeiro papel do Estado na relação entre quem emprega e quem é empregado? Será que as leis trabalhistas são uma rede de proteção essencial ou acabam virando um freio para o crescimento econômico? Fica aí a reflexão.